consultivas e começar a entender primeiro a dor do cliente, seguindo um pouco ao contrário do que as empresas de telefonia vinham fazendo, né, que é aquele tipo de ligação muito mais agressivo, focado em falar de produto, e eu, na loja, presencialmente, a gente estava focado em dar um atendimento um pouco mais consultivo. Foi quando eu empreendi pela primeira vez no Animic, que era um festival de cultura geek, e eu criei a Quebra Galho, que é um startup, um marketplace de serviços, onde a gente conseguiu ficar em primeiro lugar no Pitch Fight do Like a Boss e ganhar um programa de aceleração aqui de São Paulo chamado Vitec. E depois eu fui para a Gama Academy, que foi onde eu percebi que antes de empreender, era muito mais fácil empreender com o dinheiro dos outros, trabalhar em uma startup para primeiro conhecer o que dá certo, o que dá errado, e depois aí sim empreender com um background, já sabendo o que a gente pode e não pode fazer. E aí eu fui para a Gama Academy, que é uma escola de transformação de talentos, ensina profissões de startups, recomendo para todos vocês que quiser procurar e saber mais. E foi quando eu conheci a Hamper e eu falei, cara, eu quero ser um grande nome, talvez o melhor ou um dos principais nomes de venda do país, e aí não tinha lugar melhor para vir trabalhar do que uma empresa que vende um produto de vendas, uma empresa de ser vendedor, numa empresa de vendas que vende um produto de vendas para outros vendedores. Então, se quer aprender vendas, cara, a Hamper aqui é o lugar certo. E aí foi quando no ano passado aí eu fiquei no top 5 representantes de vendas, segundo Vendas B2B Awards, né? E ontem, antes de ontem, na realidade, acabei recebendo a notícia aí que logo esse ano que eu não fui no evento, eu fui escolhido aí o principal, né, o top performance vendedor do ano de vendas B2B, segundo Venda B2B Awards. E agora o foco aqui é falar para vocês um pouco de prospecção, de vendas, e aí Leonardo também aí que está intermediando, ele vai ficar à vontade para poder pegar algumas perguntas de vocês, bater um papo aqui a qualquer momento, beleza? Então, primeiro ponto que eu quero falar com vocês eu sei que muitos de vocês aí são empreendedores, muitos são vendedores, muitos são gestores, e empreender, um fato é que empreender é trocar a roda do carro com o próprio carro andando, né? Isso é um fato. E nisso não tem motivos, não faltam motivos na realidade para uma startup, uma empresa falir, ou um vendedor deixar de bater meta, ou um gestor não conseguir gerar leads e insumos do seu tipo comercial. Isso é o que não falta, né? E quando a gente olha para os principais motivos de falência de startups e empresas, a gente percebe que todos eles estão diretamente ligados a especificamente vendas. Muitas empresas ainda não conseguiram montar o seu processo comercial, ter uma máquina de vendas girando e gerando receita o tempo inteiro. E normalmente é o que muita gente demora para conseguir estruturar, e é sobre isso que a gente vai falar, como conseguir prospectar. Porque esse palhaço aqui no GIF, né, Ronald McDonald's, tem uma coisa que é muito interessante, que se eu perguntasse para vocês que estão aí participando, quantos de vocês conseguem fazer um hambúrguer mais gostoso do que o hambúrguer do McDonald's, provavelmente todo mundo ia levantar a mão, né? Eu não sou um tão bom cozinheiro, mas o meu hambúrguer ainda fica muito mais gostoso. Mas por algum motivo, esse palhaço aí está ganhando muito mais dinheiro do que todo mundo aqui. Por quê? Simplesmente porque ele conseguiu construir um processo funcional, um processo que ele funciona de fato como uma máquina, uma manufatura, onde eles conseguem não só ter um processo de vendas incrível, todo mundo aqui já comprou, já comeu um McDonald's, quanto também um processo de entrega desses produtos de uma forma eficaz, correta e rápida. E a gente vai falar aqui um pouco justamente como criar esse processo para a tua máquina de vendas de prospecção de novos clientes. Como criar um processo de prospecção? Então, o primeiro ponto, e aí eu vou trazer para vocês aqui alguns passos que eu considero aí vilões a serem vencidos numa etapa de prospecção, e aí quem quiser pode ir tomando nota e pontuando em cima de cada um deles. O primeiro passo para conseguir montar um processo de prospecção eficiente é entender quem que é o teu ICP. Sabe quem é que a gente quer vender ou para onde a gente quer ir, não tem como chegar a local algum. Então, para descobrir e definir o perfil de cliente ideal, existe uma matriz, que é essa que vocês estão vendo aí agora, que é a matriz do livro Receita Previsível, onde ele mostra, perdão,
de uma forma super eficiente, como você montar uma matriz para entender qual é o teu perfil de cliente ideal. Ela funciona mais ou menos assim: você vai colocando aqui potenciais empresas, né, e onde, na barra vertical, a gente tem o potencial de receita, ou seja, esses perfis de clientes, qual que é o potencial que eles têm de trazer grana, de trazer receita para dentro da empresa. E na matriz, ou perdão, horizontal e vertical, o potencial de ganho disso. Qual que é a chance de conseguir trazer, de fechar, de ganhar esses contratos? O melhor perfil de cliente, ele não é o que está simplesmente no maior potencial de receita, e sim o melhor perfil de cliente são empresas que trazem uma receita legal para vocês, mas também tem um potencial de ganho muito alto, que é onde justamente está aqui essa bola amarela aqui na matriz. E o que eu preciso saber do meu perfil de cliente ideal, Kesley? Uma forma bem simples, e aí eu compartilho com vocês aqui alguns exemplos da própria Hamper, é definir esse tipo de empresa que vocês querem buscar. Então, por exemplo, aqui na Hamper, a gente consegue atender muitas e muitas empresas em muitos segmentos diferentes, mas um dos principais segmentos, né, alguns dos principais segmentos que nós atendemos são startups B2B, ou seja, startups que vendem para outras empresas, né, business to business, empresas de tecnologia, agências de marketing e consultoria. Esses são nossos melhores perfis de clientes, mas a gente consegue atender muito bem também outros segmentos, como advocacia, eh, comércio exterior, escolas de ensino, mas esses são os perfis aqui que inicialmente foram o que a Hamper focou no início. E mais importante, ou melhor, tão importante quanto entender quais são as empresas que vocês podem alcançar, é importante entender quem são os decisores, quem são as pessoas que vocês vão falar em cada uma dessas empresas. Então, aqui eu cito como exemplo CEO, gestor comercial e marketing. Porque no nosso caso da Hamper, não sei para quem não conhece, a Hamper nós somos uma plataforma digital de geração de leads. Então, o lead ele é relevante para o CEO, para o gestor comercial, para o próprio comercial, que é o vendedor, que é quem batalha ali, se fode todos os dias para conseguir estar batendo a meta, e também o próprio time de marketing, que acaba sendo responsável na maior parte das empresas por estar gerando insumo de leads, insumo comercial para os seus vendedores. Então, conseguir definir qual que é o meu ICP, qual é o meu perfil de cliente ideal. Quero vender para empresas de tal segmento, de tal porte, tal tamanho e falar para tais pessoas dentro dessas empresas. Conseguir definir isso, existem ferramentas que possibilitam com que você encontre esses tomadores de decisão facilmente na internet. Uma delas, e que eu quero trabalhar para vocês aqui agora, é o próprio LinkedIn. No LinkedIn, mesmo no LinkedIn gratuito, sem a necessidade de uma versão paga, uma versão premium, vocês conseguem já fazer uma busca aqui, por exemplo, pelo cargo das pessoas que vocês querem abordar. Então, por exemplo, eu quero falar com diretores, gestores, supervisores ou gerentes de RH. Ele já vai listar milhões de profissionais ali para você. E aí é fundamental que você faça um filtro por setor, segmento. Eu quero falar com gerentes de RH de empresas de TI, ou de empresas de varejo, ou de empresas de recrutamento, e na cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, vocês que escolhem, e simplesmente fazendo esses 3 filtros aqui no próprio LinkedIn, você consegue já trabalhar um perfil de cliente ideal por cargo, segmento e região. E aí, usar outras diversas formas ou ferramentas para conseguir abordar e capturar o contato dessas pessoas, e é o que eu vou falar também aqui agora. Então, conseguir entender quem que é o meu perfil de cliente. Eu preciso agora entender a dor de cada uma dessas pessoas, entender qual é o problema que eu resolvo de cada uma delas. Então, por exemplo, citando novamente exemplos aqui da própria Hamper, eu sei que quando eu estou falando, me comunicando com um CEO de uma startup ou de uma pequena empresa, o objetivo do CEO é o quê? É o crescimento da empresa. Ele está focado em crescer a empresa, em estar dando certo, em não falir, ele está focado no crescimento da empresa como um todo. Então, esse CEO, esse gestor, provavelmente ele tem problemas de múltiplas funções. Startup, todo mundo faz 3, 4 funções diferentes, né? Provavelmente ele tem o desafio porque falta braço, ele não tem braço operacional para estar tocando tudo que ele precisaria estar tocando, estar fazendo. Pouco budget, eu desconheço uma startup, a não ser startups investidas, né, que não começaram com pouco budget em caixa, tendo que escolher exatamente ali onde vai aplicar aquele dinheiro.
e ele provavelmente passa por picos e vales, meses bons, meses bons, e provavelmente também falta de leads. Então, qual que é a necessidade desse CEO? É ter mais leads, automatizar a operação, porque ele não consegue perder tempo fazendo trabalho operacional, e crescer de forma escalável, isso que é o mais relevante para ele. Então, aqui eu já consigo entender qual é a dor que eu vou atacar e qual a necessidade dessa pessoa. Isso, perdão, então, isso é muito, muito importante, porque todos os próximos passos daqui para frente, não adianta eu me comunicar com a pessoa se eu não conseguir falar da dor e falar da necessidade correta com ela. Então, façam esse mapeamento antes de fazer qualquer tipo de prospecção. Quem é a pessoa que eu estou falando? Quais são as dores dessa pessoa que eu imagino? Qual o objetivo pessoal dela? Não é o objetivo da empresa, o objetivo dessa pessoa no cargo e posição atual que ela está presente. E quais são as necessidades que ele tem? O que eu posso gerar de valor agregado para ele? Então, da mesma forma, um gestor comercial, diferente do CEO, o objetivo dele é gerar leads para o time comercial dele estar batendo meta. Ele precisa de ter lead para o vendedor estar batendo meta e ele conseguir uma promoção ou estar crescendo de cargo. Já o vendedor, ele precisa de lead para bater meta. Ele quer vender, ele quer ficar o mais tempo focado em vendas e perder o menor tempo possível fazendo trabalho operacional. Então, entendam primeiro quem é o ICP de vocês, o primeiro passo. Depois de entender qual é o ICP ou o perfil de cliente ideal, quais são as dores que essa pessoa tem. É importante tudo isso, certo? Conseguir entender quem é o meu perfil de cliente ideal, qual é a dor que eu resolvo desses caras, dessas pessoas. Agora é super importante eu entender qual é o canal de comunicação que eu vou me comunicar com essas pessoas, qual o canal onde eu vou falar com elas. Sempre as pessoas me perguntam, pô, Kesley, o ideal é estar falando por e-mail, cold e-mail ou cold call, LinkedIn, qual que é a melhor forma online versus offline, qual é a melhor forma de se comunicar, de conseguir fazer vendas? A resposta, na minha opinião, ela é bem simples. O melhor canal de comunicação é o canal que está o teu cliente. Então, se o teu cliente é um dono de bar, de restaurante, que não utiliza e-mail, não usa LinkedIn, não tem porquê eu trabalhar campanhas de cold e-mail e de social selling com ele. Mas se o meu cliente, ele utiliza computador, ele tem um e-mail corporativo, esse cliente vai ser mais fácil encontrar com ele, conseguir abordar esse potencial cliente via e-mail, via talvez um LinkedIn, um WhatsApp ou até uma ligação, do que por outros meios de comunicação. E uma das coisas que determina também qual vai ser o canal de comunicação que vocês vão atuar é justamente o modelo de negócio da solução e produto de vocês. O que eu quero dizer aqui? Se você tem um produto ou serviço que ele é considerado low touch, o que é esse low touch? Ele é um produto barra serviço que ele é fácil de vender. Eu não preciso de muitas interações. O meu cliente, o meu potencial cliente, ele percebe a minha proposta de valor muito fácil, né? Então, por exemplo, para eu comprar um celular na internet, eu não preciso que um vendedor venha aqui na minha empresa para poder me apresentar. Eu sei como funciona o celular, eu sei como usar, eu sei o que é relevante para mim, eu entro no site das Americanas e compro esse celular. É um processo de venda low touch. Se eu tenho um processo de venda high touch, ou seja, é um produto difícil de vender, é um produto difícil de comunicar, de explicar, de ter a percepção de valor, não faz sentido eu ter um processo self-service, por exemplo, que a própria pessoa pode acessar o site e comprar. Então, o quanto mais difícil é vender o teu produto, o teu serviço, mais o teu processo precisa ser baseado em pessoas e ações. Então, normalmente, produtos mais fáceis de vender, eu vou trabalhar com self-service, onde o próprio cliente pode acessar o site e contratar o meu serviço. Se ele é um pouquinho mais complexo, eu vou trabalhar com o formato de inside sales, que é o que a gente está fazendo aqui agora, videoconferência, call, telefone. Se ele é um pouco mais complexo ainda, field sales, que é ir no campo, é ir na porta a porta, bater porta a porta, olho no olho, pegar na mão e conversar com aquele cliente. E, por fim, o Account Based Marketing, que é o ABM, onde é um processo que já envolve meses e meses e várias pessoas e vários tomadores de decisão. O importante é entender que quanto maior o quanto maior o processo, mais ele precisa de ter contato humano. Então,
empresas com ticket, por exemplo, de menos de R$ 1.000 ano, não faz sentido ter um processo de inside sales, porque ele não vai se pagar. A operação vai ser muito mais cara do que o retorno que ela traz. Se eu trabalho com tickets aí médios de 2.000 a R$ 30.000 reais ano, né, o contrato que o cliente faz para mim, comigo, ele é de 2 a 30 mil por ano, eu consigo já trabalhar o inbound, um inside sales, né? Que é um contato remoto, é ligação, é videoconferência, é videocall. E se o meu trabalho ele já envolve ali o serviço de 50 mil a 900 mil por ano, normalmente o formato ideal é o field sales, que é campo, tem um contato e exige um contato em um tempo mais dedicado, e por fim, acima disso, aí já é o account based marketing, que é quando vocês vendem para um volume muito menor de empresas, e aí faz muito mais sentido ter um contato humano muito maior. Ok? Leonardo, tá tudo ok? Então, todo mundo conseguindo me ver bem aí? Estamos sim, Kaiser. Pode Show de continuar aí. bola. Já tem algumas perguntas separadas para o final aqui. Perfeito. Se quiser, pode me interromper no meio aí também para fazer perguntas mais pontuais, beleza? Então, recapitulando, pessoal, eu primeiro defini qual que é o meu ICP, defini qual é o meu perfil de cliente ideal, eu entendi qual que é a dor do meu perfil de cliente ideal, dessa persona, e eu consegui entender agora qual é o canal de comunicação dessas pessoas. Eu sei que eu posso me contactar via presencial, via telefone, e-mail, WhatsApp, videocall, redes sociais e assim por diante. E agora nós vamos falar especificamente de e-mail e telefone, que são hoje os dois principais meios de comunicação para a maior parte dos perfis de clientes. Se você quer descobrir e-mail ou telefone do teu potencial cliente, telefone existem 3 formas: via Google, digitando o nome da empresa e conseguindo aquele telefone, que é um pouco manual, não tão rápido. Plataformas como Econodata, Assertiva, vários outros softwares que fazem um trabalho de captação de telefone, ou ferramentas como Snove.io, Find That Lead e a própria Hamper para fazer a descoberta do e-mail corporativo do tomador de decisão. Então, Kesley, eu consegui definir qual é o meu perfil de cliente, eu já sei quem é, eu sei qual é a dor dele, eu preciso agora de contactar, de conseguir falar com essa pessoa. Como que eu vou fazer isso? Primeiro ponto, se você conseguiu o e-mail daquela pessoa, seja via captura com Hamper, outras ferramentas, ou descobrindo o e-mail pessoal, né, o e-mail na mão daquela pessoa, e aí uma dica aqui para vocês, todo e-mail corporativo, ele segue um padrão de criação de e-mails. Ou seja, todo e-mail corporativo ele vai seguir algum desses padrões que eu vou citar. Por exemplo, nome, arroba, domínio da empresa. Nome, ponto, sobrenome, arroba, domínio. Primeira letra do nome, sobrenome, arroba, domínio. Ou último nome, arroba, domínio. Cargo, arroba, domínio. E tem alguns outros padrões. Então, se você quer descobrir o e-mail de alguém e não quer usar uma ferramenta para isso, você pode simplesmente manualmente testar cada uma dessas opções, que a chance de você acertar esse e-mail é muito, muito alta. Então, conseguir o e-mail dessa pessoa. Eu preciso agora de conseguir me contactar, me conectar, contactar essa pessoa de forma efetiva. Então, se você pega um e-mail, compra listas e manda e-mail em massa para essas pessoas, é bem provável que o e-mail de vocês vão cair em spam na aba de promoções ou algo do tipo. Muitos desses e-mails não vão ser lidos ou vistos por essas pessoas, justamente por a forma de envio, um disparo massivo. Então, sempre que forem fazer uma campanha de cold e-mail, de prospecção, tente usar o teu próprio servidor de e-mail para fazer esses disparos. Evite e-mail muito padrão, contato, arroba, esse tipo de coisa. A gente costuma responder pessoas. Se eu perguntar para vocês aí agora quantos e-mails de empresas vocês responderam na última semana, provavelmente vai ser nenhum, porque a gente responde pessoas. Nós não respondemos empresas. Por isso que tem que estar muito sempre andando junto o inbound com outbound. O inbound eu vou fazer um trabalho mais institucional, mais focado em empresa. O outbound, né, o e-mail de prospecção, e-mail frio, eu vou estar me comunicando com aquela pessoa que está ali sentada nesse computador. Então, quanto mais pessoal, melhor. Evitem de enviar mais do que 200 e-mails por dia. O teu servidor de domínio ele pode taxar você como spam ou colocar em blacklist. E tente fazer envios espaçados, ou mandar e-mail um a um, ou usar ferramentas como Hamper, Mixmax, que fazem o disparo desses e-mails em horários espaçados e simulando um comportamento humano. Então, Kesley, consegui agora fazer com que o e-mail seja
abrir vocês. Então, se conseguir fazer com que o meu e-mail caia na caixa daquela pessoa, agora eu preciso com que ela queira abrir esse meu e-mail. Se o meu título de e-mail for um título muito chamativo, olha, aumente 10 vezes o tamanho da tua empresa. Qual que é a nossa tendência natural, nós brasileiros? Eu já vou bater o olho e ver, putz, esse é um e-mail aí comercial, não vou nem abrir, eu vou deletar aqui, já não vou ler esse e-mail. A gente tende a levantar muito a guarda quando vem um vendedor, até por históricos que a gente herdou aí de herança, né, de alguns movimentos históricos de algumas empresas. Então, procure colocar títulos que seja curto e direto. É um título que a pessoa que está lendo, ela vai até imaginar que é alguém do próprio time dela que mandou aquele e-mail para ela falando sobre algo relevante. Evite falar da solução de vocês já no título do e-mail. Tentem falar do problema. Títulos com o problema no título, ao invés da solução, eles convertem cerca de 3 vezes mais do que um título já falando da solução de vocês. E lembrem-se, o objetivo não é vender nesse título, não é vender nesse e-mail. O objetivo de um e-mail de prospecção é conseguir fazer com que essa pessoa abra as portas, abra o contato, a comunicação com você, para aí sim entrar o vendedor e fazer o processo comercial de venda daí para frente. Então, assuntos sobre dor convertem muito mais do que falar da solução. E alguns títulos generalistas, como o nome da sua empresa barra o nome da empresa dessa pessoa, ele funciona muito bem também. E tenta evitar também personalizar muito, de colocar várias variáveis nesse título, que vai fazer com que aquele título fique muito visível, que é um título que é automatizado. Ok? Então, consegui enviar o meu e-mail caiu na caixa principal daquela pessoa, agora eu consegui com que ela abrisse meu e-mail. Se a pessoa abrir meu e-mail e bater o olho e ver aquele e-mail gigante, com anexo, HTML, aquele tanto de informação, a tendência natural é que a gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir o e-mail, bater o olho e falar, depois eu leio esse e-mail, não vou conseguir ler isso agora, estou cheio de coisa para fazer. Então você precisa de conseguir despertar a atenção dessa pessoa para que ela queira ler esse e-mail e continuar lendo esse e-mail e ver que é possível dela ler. Então, dicas para a escrita do e-mail. Primeiro ponto, se o teu e-mail ele é grande demais, a chance dessa pessoa estar lendo ela é muito, muito baixa. O teu e-mail ele precisa de ter em média 3 minutos ou 2 minutos de leitura. Eu preciso de bater o olho assim, 2 minutos ou 1 minuto que seja, e ver que eu consigo ler esse e-mail. Evitem de usar muitos grandes parágrafos, então linhas curtas normalmente convertem mais e simplesmente e sempre mais espaçados. E lembrem, comunicação simples, o menos técnica possível e, novamente, não tente vender. Essa não é a etapa ainda de venda. Eu preciso agora fazer com que simplesmente a pessoa dê atenção naquele e-mail, ela olha e fala, é possível de ser lido esse e-mail nesse exato momento. Ok? Agora que eu vi que tem um chat aqui, tá? Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Show de bola. Então, consegui fazer com que a pessoa receba meu e-mail, consegui fazer com que ela abra meu e-mail, agora eu quero que ela leia meu e-mail. Então, eu preciso de ser consultivo. Ninguém gosta daquele vendedorzão chato, né? Aquele vendedor que você tá na rua, o cara te, botão aqui, ó, compra o ouro, vendo ouro. O cara tenta de todo jeito te empurrar um produto ali, um panfleto, algo do tipo, e é chato, ninguém gosta. Então, um perfil que faz sentido é justamente ser mais consultivo. Você mostrar para a pessoa que você está focado em ajudar ela e prestar atenção e serviço para aquela pessoa naquele exato momento. Como conseguir construir um e-mail e ainda ser consultivo, sendo que eu estou abordando essa pessoa no e-mail frio. É muito comum com que as pessoas comecem um e-mail, nós começamos um e-mail querendo falar da gente, né? Então, oi, aqui é o Kesley da Hamper, que estamos há 20 anos no mercado, com uma plataforma de geração de leads, fazendo isso, isso e aquilo. A gente consegue fazer assim, fazer assado, segue aqui o nosso portfólio, uma apresentação em anexo, e eu estou à disposição caso você queira. Esse tipo de e-mail, por mais que tenha sido usado aí nos últimos 30, 40 anos em vendas, hoje ele é um tipo de e-mail de conteúdo que não funciona mais. As pessoas estão cada vez mais cientes sobre produtos, sobre soluções, mais acesso à comunicação, à informação, à internet. Então, se você fala sobre você, não cria empatia, não gera rapport, né, com essa pessoa. Então, a melhor forma, por incrível que pareça, de começar um cold e-mail é falando da pessoa que você está abordando, é gerando rapport, gerando empatia, falando da dor
que você resolve, para depois falar da solução e, por fim, gerar uma ação. Então, um script muito bom que eu gosto e que eu vou compartilhar com vocês aqui agora é, primeiro, fale, né? Se apresente minimamente, fale o teu nome. Oi, fala o nome da pessoa. Oi, fulano, tudo bem? E aí, o que eu preciso no primeiro momento? Criar rapport, criar empatia com essa pessoa. Se eu não criar rapport com ela, eu não mostrar para ela o motivo do porquê eu estou contactando essa pessoa, ela simplesmente não vai querer ler o resto do e-mail. Eu posso estar dando R$ 1.000 para ela gratuitos ali no final daquele e-mail. Se eu não conseguir fazer com que ela queira ler esse e-mail, ela não vai ler aquele final. Então, eu crio rapport. Depois de criar rapport, eu vou criar empatia, falar da dor, falar da solução e, por fim, finalizar esse e-mail com a chamada para ação. Vamos exemplificar isso, como que isso vai funcionar. Eu gosto muito desse template de e-mail, que ele é mais ou menos assim, e templates e scripts, eles servem para duas coisas. Você ter esse template e você não utilizá-lo. Por quê? Se você pega um template, um script e segue by the book ali, segue literalmente aquilo que você está lendo, ele vai ficar muito falso, vai ficar muito engessado. Então, pegue esses templates, dicas e construam algo bem em cima a palavra que vocês comunicam, a forma como vocês escrevem, a forma como vocês já estão acostumados a se comunicar. Então, aqui eu escrevo normalmente assim. Oi, João, tudo bem? Estou falando com alguns diretores comerciais de empresas de tecnologia daqui de São Paulo. O que eu fiz nessa primeira linha? Primeiro, eu não falei de mim, eu falei dele. Eu chamei ele pelo nome, eu falei o cargo dessa pessoa, o segmento que ela atua e até a cidade que ela mora. E ainda deu uma infladinha no ego. Eu estou falando com alguns diretores das principais empresas daqui de São Paulo. Essa palavra daqui parece brincadeira, mas ela cria muito mais sensação de respostas, porque ela cria uma sensação de ecossistema, de comunidade, de aproximação. Ou seja, eu estou falando com uma pessoa daqui de São Paulo, daqui do meu bairro, daqui da região. E as pessoas elas tendem a responder mais por criar empatia, né? Criar uma sensação de conhecimento e pertencimento com essa pessoa. Então, o primeiro ponto, eu criei a rapport já. Eu falei, oi, João, estou falando com alguns diretores comerciais das principais empresas de TI daqui de São Paulo. E muitos deles têm me falado que o principal desafio hoje é de conseguir dar insumo de leads, gerar leads qualificados para o time comercial estar batendo a meta. E eu imagino que isso pode ser um problema hoje aí para você. Ou seja, agora eu falei da dor e compartilhando que outras pessoas estão me falando disso também, até para ele se sentir à vontade ali de perceber que não é só ele que tem esse problema, não é só ele que tem essa dor. E aí eu já puxo e eu começo a falar da minha solução, que agora faz mais sentido, faz mais contexto. Então, ó, muitos deles têm me falado que tem sido um grande desafio conseguir gerar leads, insumo para o time comercial estar batendo as metas. Eu imagino que isso possa ser um problema para você também. E hoje aqui na Hamper, nós temos uma plataforma que gera leads outbounds de forma qualificada e escalada, para deixar o teu time focado 100% em venda, sem precisar perder tempo fazendo prospecção ou trabalhos operacionais. Faz sentido batermos um papo rápido sobre isso? Abraços. E nesse e-mail curto e direto, eu consegui chamar a pessoa pelo nome, falar cargo, segmento, cidade que ela mora, puxando informações do próprio LinkedIn ou de bases ali que eu consegui pesquisar, falar da dor desse potencial cliente, falar da solução que eu quero apresentar para ele e perguntar se a gente pode bater um papo rápido sobre isso. Outras call to actions que convertem muito bem. Podemos bater um papo de 2 minutos? Essa normalmente tem um volume de respostas bem alto. Ou posso te ligar na semana que vem? Ou podemos, qual o melhor horário para nos falarmos? Essas normalmente são chamadas para ação, que funciona muito bem. Não tenham medo de fazer uma chamada para ação exigindo ali uma resposta daquela pessoa, tá? Normalmente a gente acaba ficando um pouco com receio de ser um pouco agressivo e pensa que é agressivo terminar um e-mail com a chamada para ação e aí acaba falando, olha, caso tenha interesse, me avise. Esse tipo de frase, ele não demanda uma ação. A pessoa lê ali, outro dia eu te aviso, sim, mas acaba não avisando, obviamente. Então, façam uma chamada para ação, é fundamental para que vocês tenham resultado nessa campanha de cold e-mail, certo? Então, defini o meu ASP, entendi quem é o meu perfil de cliente ideal, consegui entender qual que é a dor dessas pessoas,
Depois disso, entendi qual é o canal de comunicação para me comunicar com ele, seja e-mail, telefone ou redes sociais. Consegui fazer com que o meu contato, o meu e-mail fosse entregue para ele, disparando da forma correta esses e-mails. Fiz com que essa pessoa abra meu e-mail, certo? E aí agora eu consegui fazer com que essa pessoa leia, se interesse e me responda a esse e-mail. O objetivo aqui é que a pessoa te responda: Kesley, me liga aí, me explica melhor, ou vamos bater um papo sobre isso, ou eu acho que eu não tenho interesse no momento, mas eu consigo ali já ter o e-mail corporativo, telefone pessoal da assinatura do e-mail daquela pessoa. Quando ela me der um não ali, falar: olha, nesse momento eu acho que não faz muito sentido, se você olhar e ver que faz, cara, o não é só o início da negociação. Agora eu vou ligar para essa pessoa e falar: olha, eu vi que você me respondeu até aqui que não faz sentido, mas deixa eu te contar rapidinho aqui para ver se a gente entendeu bem. Me conta um pouco do teu mercado e aí já começa a conversar com aquela pessoa para ver se realmente faz sentido. Caso não faça sentido de fato, a melhor resposta de qualquer venda é o sim. Né? De qualquer follow-up, de qualquer e-mail, a resposta é o sim. A segunda melhor é o não. O pior é não ter retorno. Né? Até porque se a pessoa te responde que não faz sentido, cara, você deixou de perder muito tempo tentando prospectar ela, simplesmente já recebendo esse não agora, sabendo que é uma venda que provavelmente você não ia fechar daqui para frente. Então, consegui até recapitular tudo bem rapidamente. Faça com que o teu e-mail seja entregue, consiga abertura, trabalhando bons títulos de e-mail, consiga atenção, sendo consultivo e trabalhando rapport nesse e-mail, e por fim, consiga respostas, que as pessoas te respondam para você conseguir já apresentar, fazer uma reunião, uma venda, e aí a venda acaba sendo aí consequência depois de conseguir também trabalhar esse processo a partir da parte do primeiro contato. A gente vai falar um pouco mais aqui sobre a parte da prospecção, que é conseguir abrir esse canal, abrir uma potencial venda, e aí quero até abrir agora para perguntas aí, o Leonardo vai fazer alguns comentários aí também, para a gente poder tirar dúvidas aí do que vocês tiverem. Pode mandar no chat aí, pode perguntar, que eu vou estar à disposição nesses próximos minutos. É isso aí, Kesley. Muito obrigado por compartilhar todo esse conteúdo. O Leonardo Parva perguntou aqui se nós iremos disponibilizar esse conteúdo. E sim, nós enviaremos por e-mail logo na sequência. E a Carol perguntou aqui: Kesley, para definir o ICP e os desafios da persona, é necessário envolver o time de vendas ou apenas o time de marketing que deve trabalhar na Qual o nome? definição do Carol? ICP? Carla. Carla. Show. Ótima pergunta, Carla. O time de marketing ele tem mudado o trabalho dele cada vez mais nesses últimos anos e marketing tem sido muito responsável por vendas. Né? Se vocês forem olhar o processo de compra de um cliente, primeiro ele passa ali a entender que ele tem uma dor, uma necessidade, para depois disso ele começar a pesquisar opções para depois entrar no processo comercial e assim comprar. Então perceba que das 4 coisas que eu citei aqui, 3 estão dentro do marketing. Então o marketing está muito comunicado com vendas. E na operação final, o vendedor, quem está na porta, na trincheira de vendas é quem está se comunicando muito com o cliente. Então, a resposta, no meu ponto de vista, para isso é: o marketing deve sim conversar com o time comercial para definir um SP, e mais do que isso, é necessário, e eu acredito que vocês vão ouvir bastante sobre isso amanhã aí também na B2B Week, sobre esse CLA de comunicação entre marketing e vendas. Que o quanto mais marketing conseguir gerar insumos para venda e venda devolver essas informações para marketing, por exemplo, olha, esse perfil de cliente aqui, olha, ele está fechando 3 em cada 5 contratos. A cada 5 pessoas que eu falo desse perfil, 3 estão fechando contrato. Esse é o melhor perfil possível. Se o vendas passa essa informação para marketing, marketing foca em gerar esse perfil de lead. E ao mesmo tempo, marketing passando as informações para o time de vendas do qual é o perfil, o que eles estão gerando, o que eles estão pensando, isso traz insumo para o próprio vendedor conseguir melhorar esse processo comercial dele. Então, eu acredito que essa comunicação marketing-vendas ela é muito importante e para definir o ICP, o time de marketing ele consegue usar coisas como, por exemplo, pegar uma tabela, uma planilha, o histórico de todos os clientes que a empresa já teve, ver quais são os melhores clientes, entender quais são esses segmentos e qual é o cargo dessas pessoas. E aí, apresenta isso até para o time de vendas, pede opinião para o time comercial ali. Eu não acredito que o marketing dependa
do time comercial, nem o comercial acaba dependendo do marketing, mas quanto mais essas duas áreas se conversarem, mais vocês conseguem chegar na definição do perfil de cliente ideal. Perfeito? Carla, Sim. se tiver respondido aí, dá um ok aí. Muito bom, Kessler. O João Paulo de Oliveira, ele perguntou aqui também. O ticket médio das minhas vendas é de mais de 1 milhão por ano. Eu devo fazer apenas a BM ou devo usar também as estratégias de inbound e outbound? Certo. Se ele conseguir informar aí, enquanto isso, qual que é o segmento que ele atua, ou qual o segmento que você, para quem você vende, vai ajudar bastante nessa resposta. Mas enquanto isso, aqui tem a tabela, né? E a gente sempre Kessler, fala. Oi? desculpa interromper, é de tecnologia. Então, serviços prospecta as empresas de tecnologia, certo? Certo. Perfeito. Quando a gente está falando de um ticket que ele é, por exemplo, de 1 milhão, é um ticket muito alto, essa tomada de decisão normalmente ela envolve mais de uma pessoa, né? Me corrija aí, por favor, se eu tiver errado. Mas normalmente esse processo de venda ele leva ali de 5, 6 a 12 meses o processo, o ciclo comercial, e ele acaba envolvendo muitas pessoas. Porque o account based marketing ele acaba sendo a opção para isso, justamente por envolver várias pessoas e ele é uma venda que ela não é tomada no emocional. Diferente de um próprio field e um inside que eu consigo, numa call aqui de venda com aquela pessoa, já fechar o contrato na hora, quando eu tenho um ticket de 1 milhão, já dificulta bastante. Então, você consegue fazer outbound, fazer inside, sim, mas não até o fechamento da venda, dificilmente você vai conseguir. Então, o que eu vejo muita empresa utilizando aqui? Reduzindo etapas do ABM, utilizando Inside Sales, utilizando Hangouts, videoconferências. Então, ao invés de todas as reuniões que eu fizer, elas serem presenciais, serem reuniões longas, envolvendo várias pessoas, eu consegui mapear cada um do stakeholder que está envolvido nessa compra, ou seja, todas as pessoas que podem ou estão envolvidas nesse processo e conseguir reduzir esse processo. Então, eu faço uma call por Hangouts com um, faço uma ligação com outro. O quanto eu conseguir reduzir mais esse processo, melhor. Mas quando eu tenho um ticket de venda de 1 milhão para cima, normalmente eu não vendo mais para milhares de empresas, eu vendo para dezenas, né? Então, quanto você não tem um volume de leads escalável e ilimitado para trabalhar, ele é muito limitado. Então, você tem que ser um pouco mais seguro em cada uma dessas etapas e aí normalmente a estratégia de ABM ela passa a ser a mais funcional. Separei mais três perguntinhas, Kesley. Ok, Que uma é do Juliano, que é qual a sua dica para que o nosso e-mail de prospecção se destaque no meio de tantos e-mails que os nossos prospects recebem no dia a dia? perfeito. A primeira dica, que aí essa até não é muito tradicional, é muito comum, Juliano, né? É muito comum. Isso. É muito comum, Juliano, a gente querer prospectar o cara que decide final, já de cara. Eu quero falar com o dono, eu quero falar com o presidente, o proprietário. Tem um amigo meu que ele falou que quando ele ia fazer prospecção, ele pensou, pô, cara, eu vou prospectar o CEO, esse cara está recebendo outros milhões de e-mail. Sabe quem não está recebendo e-mail? Provavelmente o analista e a secretária. E eles também são, de certa forma, interessados na solução desse cara, só que não são o tomador de decisão. Ele começou a prospectar o analista, a secretária, e só com isso ele já conseguiu ter um volume de respostas muito maior. Então, a primeira dica seria se pergunte se você está prospectando exatamente a melhor pessoa possível. Talvez o dono ele pode ser a melhor pessoa para fechar a venda, mas ele não pode ser a pessoa mais fácil de se comunicar, de se conectar. Então, o primeiro ponto eu realmente estou prospectando a pessoa correta, a melhor pessoa para me falar? Sim. Se sim, esse cara ele tem uma caixa de e-mail que provavelmente ele está recebendo, assim como você falou, vários e vários e-mails. Como que você faz com que o seu e-mail se destaque? Primeiro ponto, faça com que o teu e-mail caia na caixa principal dessa pessoa. Se você utilizar a plataforma de e-mail marketing para mandar e-mail de prospecção, é bem provável que o teu e-mail vai cair em spam. E se você mandar e-mail como cópia oculta ou em lote com anexo, o teu e-mail provavelmente também vai cair em spam ou na aba de promoções, algo do tipo. Então, ou mande esses e-mails um a um, ou utilize plataformas que fazem esse trabalho de enviar um a um para você de forma automatizada, como a TST, a própria Hamper, Mixmax, outras plataformas de mercado, que são plataformas de automação da prospecção.
conseguir fazer com que o meu e-mail caia na caixa principal é aquilo que eu estava falando agora. O que vai fazer um e-mail destacar do outro é literalmente o título desse e-mail. Por quê? Se você coloca a solução de vocês aqui no título desse e-mail, quando eu bater o olho, eu já vou ver que é um e-mail comercial, e aí eu vou simplesmente deletar esse e-mail, não vou querer ler. Agora, se você fala da dor, né, dessa pessoa, por exemplo, eu trabalhei por um bom tempo em uma empresa de recrutamento e seleção, onde o que a gente fazia? Nós treinávamos pessoas para trabalhar em startups. Se eu coloco no título, por exemplo, contrate vendedores ou os melhores programadores do mercado, algo nessa linha, a pessoa vai bater o olho e já vê na hora que é um e-mail comercial. Agora, se eu sei que a dor do RH é o turnover de funcionários que ele está tendo, são pessoas saindo ou pessoas insatisfeitas, talvez ali naquele momento, eu vou trabalhar um título, por exemplo, turnover de programadores. Quando o RH bater o olho nisso, ele vai imaginar que é o gerente de TI falando, cara, tá saindo um programador por dia aqui, eu preciso de programadores novos ou melhorar alguma coisa aqui dentro da empresa. Então, quando você fala da dor que você resolve, a chance daquela pessoa querer abrir aquele e-mail para ler é muito maior, porque ela sabe que aquilo é importante. A minha meta como vendedor é estar vendendo, colocar novos clientes para dentro e clientes qualificados, que fazem sentido, que a gente gera valor de fato para ele. Se eu recebo um e-mail do Ricardo falando assim, venda para bad fit, né, um perfil que não é ideal para a empresa, eu vou na hora abrir aquele e-mail, porque eu vou imaginar que o Ricardo, que é o nosso CEO, está me chamando a atenção para alguma venda ali que não foi uma venda alinhada com o que a gente está buscando. Então, quando o título ele está falando da dor, a chance de abrir esse título é muito maior. Outra dica para título é que ele seja curto, direto. Títulos grandes, ou com negrito, ou com caps look, o cara bate o olho e sabe que também é um e-mail comercial. E ou você usa ali até aquela dica do generalista de colocar reunião, hamper e outmarketing. Pô, Leonardo tá com milhões de coisas aí para resolver. Aí ele recebe um e-mail, reunião, hamper, outmarketing, ele fala, cara, nossa, eu agendei reunião com a Hamper, não sei, deixa eu abrir esse e-mail, deixa eu ver o que aconteceu. E aí eu consigo chamar uma atenção maior. E lembre, a diferença muito grande em falar do problema e criar um clickbait, né? Que aí é uma coisa que ninguém gosta. Você colocar uma coisa muito sensacionalista no título, ele pode gerar abertura, mas gerar uma insatisfação muito grande depois. Muito interessante, Kesa. A gente vai aplicar as dicas aqui também. A Brenda perguntou aqui também no chat, quantos e-mails e ligações eu devo fazer antes de desistir de um lead? Quantos e-mails e ligações eu devo fazer antes de desistir de um lead? Isso. Certo. Isso depende também, Brenda, da etapa que esse lead está, ok? Se ele está numa etapa de venda já, você já se conectou, fez uma apresentação, algo do tipo, eu não costumo desistir desse lead de forma alguma, até que ele me responda positivo ou negativamente. Normalmente, ali, coisa de 9 a 12 tentativas. Na etapa anterior, que é na prospecção, na conexão, não faz sentido você ter tanto esforço para alguém que nunca te respondeu. Pode ser que esse esforço está sendo em vão. Então, normalmente, e aí vai ser considerado também isso daqui, tá? O teu ticket e o teu tamanho, o teu volume. Se eu estou prospectando um mercado que tem dezenas de empresas, não faz sentido eu desistir desse cara muito fácil, porque são dezenas, eu preciso de tentar, eu preciso de conseguir. Se eu estou no mercado de milhões e milhares, eu posso descartar esse lead de uma velocidade mais rápida, até porque o que determina a produtividade de um vendedor é o quanto ele está processando o pipeline, né, o funil de oportunidades dele. Então, respondendo a pergunta, eu costumo tentar pelo menos 7 tentativas e isso em canais diferentes, ou seja, ligação e também e-mail. Se você trabalhar, se for prospecção, essa etapa inicial, o quanto menor o teu esforço braçal, melhor, porque é uma etapa ali que você está trabalhando um volume muito grande de pessoas. Então, por e-mail, eu automatizo com ferramentas de automação de e-mail, esse primeiro contato, e eu faço ligações, caso seja interessante ligar para essa pessoa, em momentos que fazem sentido de acordo com a interação daquela pessoa. Ou seja, ao invés de montar um fluxo de agora eu vou mandar e-mail, agora eu vou ligar, agora eu vou mandar e-mail, agora eu vou ligar, que está baseado em ações minhas, eu utilizo ferramentas de e-mail tracking ou outras tecnologias para entender uma interação daquele prospect para ligar para essa pessoa no momento correto. Por quê? Se você recebeu a ligação aí agora de um número desconhecido,
você provavelmente vai imaginar que é um vendedor da Vivo ou da Claro querendo te vender um plano, né? E simplesmente você não vai atender. Se você tiver numa reunião, pior ainda. Então, esse tipo de ligação e contato, ele tem que ser feito no momento correto. Agora imagina que você está ligando para o João, da Unilever, e ele acabou de abrir teu e-mail nesse exato momento. E aí você viu que ele abriu teu e-mail e você liga para ele agora. A chance de você se conectar com essa pessoa ela é muito mais alta, porque essa pessoa não está em reunião. E se você está ligando porque ela abriu teu e-mail pela segunda vez, no intervalo de 30 minutos, por exemplo, melhor ainda, porque você está ligando para a pessoa que está procurando teu e-mail ali, alguma coisa ela está interessada e aí faz muito mais sentido se conectar com ela. Kesley, separamos mais três perguntinhas aqui, embora o nosso tempo seja um pouquinho curto, mas a Cássia perguntou aqui para você quais são as dificuldades de se realizar uma prospecção outbound. Quais são as dificuldades de se realizar uma prospecção outbound? Cássia, o que não vai faltar é dificuldade numa prospecção outbound, né? Hoje nós temos canais de inbound, que é quando o próprio marketing trabalhou, esse lead se cadastrou, landing pages, orgânico. O outbound, ele tem uma desvantagem, que é você correndo atrás dessa pessoa. E ele tem uma vantagem muito grande, que é você que corre atrás da pessoa. Então, você pode escolher exatamente o perfil de cliente que você quer vender, né? Se os leads que vocês estão recebendo ali não estão na qualidades ideais, a prospecção é uma solução para isso, é fazer o outbound, que possibilita você escolher exatamente o perfil de cliente. As dificuldades, na maior parte das vezes, é justamente conseguir se conectar com essa pessoa. E é sobre tudo isso que a gente até falou aqui, que é conseguir encontrar o canal correto de falar com aquela pessoa. Eu falei muito aqui de e-mail, eu vou dar uma dica sobre ligação também, tá? Para quem trabalha com cold call. Se vocês pegam um telefone, e aí, por favor, entendam também o segmento de vocês, qual que é o volume de empresas que vocês vão ter para trabalhar. Mas se eu estou ligando lá para o João da Unilever, eu estou ligando para o telefone fixo lá da secretária dele, né, que é o que eu consegui achar no site, e eu simplesmente falo, oi, eu queria falar com o diretor comercial de vocês. A pessoa que atendeu, ela já sabe que você é um vendedor, que você é uma vendedora, que você quer vender para o diretor dela, e ela recebe provavelmente umas centenas de ligações desse estilo. Ela vai simplesmente te bloquear, não deixar você passar ali, não passar o contato, ela vai proteger o diretor dela. Então, faça o máximo de pesquisa possível antes de realizar qualquer ligação ou abordagem. Então, por exemplo, o básico que você precisa para ter é o nome dessa pessoa que você está falando, né? Você pode conseguir isso via LinkedIn, via Google, ou fazendo o que é chamado de mapping call, que ao invés de ligar para tentar falar com essa pessoa, ou eu posso entrar no LinkedIn, digitar gerente comercial Unilever, pronto, encontrei quem é essa pessoa, ou eu ligo na Unilever e dou um de perdido. Oi, então, queria saber uma informação aqui, qual que é o nome aí do diretor comercial de vocês? Finge que está perdido, quase que pegando informação no shopping para conseguir descobrir o nome, faz uma ligação só de mapeamento para depois aí sim fazer a ligação de fato para tentar falar. E se você já tem o nome dessa pessoa, ao invés de ligar e falar, olá, gostaria de falar com o Kesley aí da Hamper, uma forma muito boa de burlar isso é pegar o telefone e já ligar. Quando a pessoa atender, já fala assim: oi, Kesley? E já começa a falar como se você estivesse falando com o Kesley 2 minutos atrás. Essa pessoa que vai atender, vou dar exemplo aqui que a Joana da Hamper atendeu, ela vai falar: oi, não é o Kesley, é a Joana. Você quer falar com o Kesley? Falo, quero. Tava falando com ele aqui, trocando um e-mail, dá alguma desculpa, contextualiza, e aí a chance de conseguir falar com aquela pessoa é muito alta. A gente normalmente, quando é abordado por vendedor, 100% vendedor, a gente acaba levantando a guarda, então as outras pessoas também. Então tenham empatia para entender o tipo de ligação que você gostaria de receber e façam isso também para as outras pessoas. Muito bom, respondida aí a Brenda. O Rony, ele pediu para você comentar um pouco mais sobre mailing próprio e mailing de terceiros. No caso, a alocação aí, comentar um pouco sobre prós e contras. Ok. Quando a gente fala de mailing próprio versus mailing terceiros, se você tem um mailing próprio, show de bola, provavelmente você construiu esse mailing com uma qualidade, né? Você teve o cuidado, porque é você que vai trabalhar esse mailing. Se você fala de mailing de terceiros, você vai ter algumas opções diferentes. Por exemplo, compra de listas,
E aí comprar listas é uma coisa complicada, porque normalmente você vai comprar uma lista aleatória, uma lista terceiro, que muitos daqueles contatos não são reais ou que não estão atualizados, e a tua produtividade como vendedor em cima dessa lista provavelmente não vai ser boa, você vai aproveitar muito pouco. Então, construir listas é muito mais importante você construir listas do que comprar essas listas já prontas. Qual que é a melhor forma de construir listas? E aí, vou até, infelizmente, ter que fazer um pouco de jabá aí, né? Utilizando ferramentas como Hamper, como Snove, né, outras ferramentas de mercado, que ela possibilita você escolher exatamente os perfis de clientes que você quer gerar essas informações, né? Então, por exemplo, o próprio Leonardo aí da Outmart, ele tem o perfil de cliente ideal dele e ele sabe quais são as empresas que é interessante trazer para um contato ou trazer para um mail. Então, se você tem a possibilidade de escolher quais são esses contatos, utilize essas ferramentas e construa a tua própria lista. Comprar lista e e-mailing, normalmente são dados ali que não são muito fidedignos, você precisa de ter um motivo para explicar àquela pessoa o porquê você está entrando em contato com ela, e principalmente com a LGPD, a Lei de Proteção Geral de Dados vindo por aí, vocês pegarem uma base completamente aleatória e sair abordando essas pessoas, não vai ser uma prática muito bem vista. Então, procure sempre construir a tua própria lista, seja manualmente, se for um trabalho aí de dezenas de empresa, ou contratando serviços de automação de prospecção que tem essa possibilidade de construir lista para você. Exatamente. Kessler, tem uma última pergunta aqui para a gente finalizar, que é do Galadriel, que ele mandou: oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Galadriel? Contigo? Kessler, qual a sua dica para o profissional de vendas se engajar com o CRM empresarial em um projeto de inbound marketing, por exemplo? Você comentou que o profissional de marketing e de vendas não podem depender um do outro, mas não seria de suma importância para o acompanhamento da jornada de leads que o time de vendas, ao receber um lead classificado como oportunidade, pudesse passar de forma mais detalhada possível o contato e o retorno com essa pessoa para aprimorar o projeto? Pode repetir só o final aí, a última frase, com relação a essa comunicação marketing e vendas, por favor, Leonardo? Que fala que ao receber um lead classificado como oportunidade, pudesse passar de forma mais detalhada possível o contato e o retorno com essa pessoa para aprimorar o projeto. Ele fala se não é de suma importância o acompanhamento da jornada de leads que o time de vendas, ao receber um contato, receba essa classificação. Perfeito. Show de bola, boa pergunta, tá? Primeiro, entenda quando eu falo que o time comercial não pode ficar dependente do marketing e o marketing dependente do time comercial, eu estava falando sobre essa dependência de informações, tá, Galadiel? Não depender nesse sentido de não passar informação ou se comunicar para o outro, até porque o X da questão de resultados, quando o assunto é marketing e vendas, é justamente que essa comunicação seja muito redonda e muito assertiva. Então, eu acho que eu diria sim e concordo, se eu entendi bem aí a tua pergunta, o time de marketing e vendas tem que se comunicar muito bem, e se vocês têm um CRM que consegue possibilitar com que o marketing tenha acesso a esse CRM, essas informações, e o vendedor também, para ele conseguir estar acompanhando tudo isso, é sensacional. Com relação a engajamento no CRM e o vendedor, que é o início da pergunta, se eu conseguir entender corretamente, o CRM, ele é a ferramenta de venda do vendedor. Então, eu preciso... Oi, estão me ouvindo, Leonardo? É, Estamos eu... sim. Apareceu aqui, fechou a tela. Eu preciso ter uma ferramenta que ela é fácil de usar. Se eu estou com um CRM que ele é complexo, que ele é chato, ele é complicado, provavelmente o que eu vou fazer é burlar esse CRM e começar a anotar no bloco de notas, no Excel. Então, o CRM ele precisa ser uma ferramenta fácil e simples para o próprio vendedor, que ele goste de usar e que ele se sinta confortável em colocar, imputar todas essas informações. E uma coisa muito importante para o próprio vendedor, quanto mais informação você colocar, menos atrito vai ter para o Customer Success, para quem for implementar o projeto, ou para o time de marketing, quando precisar construir um case, algo do tipo. Então, quanto melhor utilizar o CRM e trabalhar o CRM como uma ferramenta para exponenciar isso, melhor é essa comunicação marketing, vendas e resultado. Muito obrigado, Kesley. Galadriel está respondido aí. E finalizamos por aqui, Kesley.
Já disponibilizei uma pesquisa de satisfação que provavelmente está aparecendo na tela do pessoal aí. E Legal. queria aproveitar para fazer o convite também para o pessoal continuar com a gente, que teremos a semana inteira de conteúdo exclusivo para o B2B. Amanhã teremos a Carolina Digli, que é mentora e consultora de vendas B2B, que vai falar um pouco mais sobre como implantar e gerir um time de vendas com entregas previsíveis e escaláveis. Na sequência, teremos o diretor daqui da Outmarket, que é o Alexandre Tilly, que vai falar sobre a importância de criar estratégias e processos para integração de marketing e vendas. E também Richard Mello, também da Outmarket Portugal, que vai falar de vendas em micromercados. E na sexta-feira teremos Caio Vidal, lá da Resultados Digitais, com 9 dicas para implantar e gerir um time de inside sales. Você também, Leonardo, Kevin, acredito que continua com a gente aí durante a sim. semana? Posso fazer um convite também para o pessoal? Com certeza. Então, bem rápido aqui, galera, e uma coisa que eu gosto sempre de falar, é uma frase muito, muito boa, não se sabe se de fato foi de Einstein, mas é loucura querer novos resultados fazendo e tendo as mesmas atitudes. Então, aproveita esse convite do Leonardo a participem do B2B Week, participem de treinamentos, de capacitação, de eventos, e aí eu sempre gosto de me perguntar, pelo menos a cada mês, a cada 3 meses, quantos livros eu li. Então, faço essa pergunta para vocês. Vocês estão buscando novos resultados? O fato de vocês estarem participando desse webinar já é sensacional. Vocês estão à frente de muitas pessoas que não estão nem buscando isso. Então, se pergunte quantos livros você leu, quantos cursos você fez, que novas atitudes você tomou, né? E quantas coisas novas você aprendeu. Então, essa semana do B2B Week é uma coisa sensacional que não é todo dia que você tem esse nível de conteúdo sendo compartilhado gratuitamente dessa forma. E você vai falhar. Isso é ok. Nossos fracassos são, às vezes, muito mais frutíferos do que nossos êxitos. Uma frase muito, muito boa do Henry Ford. Então, não tenham medo de errar, não tenham medo de testar, de tentar. É super normal falhar, mas procurem estar sempre melhorando. Uma coisa ruim vai ser saber que daqui a um mês, daqui a 2 meses, a gente se encontrou para conversar e você me falou que não aprendeu nada novo. Então, procurem estar sempre aprendendo, aperfeiçoando. E sempre faça. E aí o convite bem rápido aqui, eu vou mandar o link aqui no chat, eu acho que o Leonardo pode compartilhar com vocês depois também. A Hamper, nós temos o Ramp Up Tour, que é o maior, principal evento de vendas B2B do Brasil e vai acontecer em São Paulo no dia 10 de dezembro. Mais de 50 palestrantes, 5 palcos de temas diferentes, mais de 8 horas de conteúdo, um evento fantástico. E aí eu vou mandar o link aqui para vocês também com um cupom de desconto só para a galera que participou desse webinar. Então, é um cupom de desconto específico da Outmarketing. É o maior cupom de desconto que a gente compartilhou publicamente até agora. Eu mando esse link aqui e o Leonardo vai disponibilizar para todos vocês. Kézia, de novo, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo conteúdo. Tenho certeza que o pessoal vai sair um conteúdo muito mais rico aí para aplicar também nas estratégias nas empresas. Show de bola. Reformulando o que eu já respondi também uma pergunta do chat, que nós iremos disponibilizar o material, então eu já posso também enviar o link que você me disponibilizar para o pessoal que participou do webinar, para eles se inscreverem no evento. E é isso aí, finalizamos por aqui. Amanhã teremos mais e durante a semana inteira, na verdade. Muito obrigado, Kesley. Um Valeu, abraço pessoal. Obrigado e pela participação. exatamente. Obrigado, pessoal. Até amanhã.